Começa agora o programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Hoje o assunto é muito importante. Nós vamos falar a respeito de criança, de jovem, dos preparativos para o desenvolvimento dessas criaturas que estão sob a nossa responsabilidade. Conosco, em nossos estúdios, novamente, o escritor e orador espírita Richard Simonetti. É um prazer estarmos aqui novamente, Sidney, participando desse programa que vai ganhando vulto em nossa cidade, né? Oferecendo aos telespectadores a oportunidade de ter uma visão de atualidade, temas de atualidade à luz da doutrina espírita. Bem, Richard, a primeira pergunta que eu lhe faço deve ser antecedida de uma explicação ao nosso telespectador. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru está iniciando um projeto inédito, iluminar o futuro. A intenção é procurar as coisas que nós devemos fazer agora para iluminar o futuro das nossas crianças e dos nossos jovens. Por isso, nós vamos numa série de trabalhos, vamos abordar o tema família, vamos abordar o tema saúde, meio ambiente, mas, acima de tudo, vamos falar, e principalmente, da prevenção da droga. Richard, como é que você encara o problema das drogas à luz do Espiritismo e, particularmente, com relação à prevenção com crianças e jovens? Bom, as drogas nós sabemos que constituem hoje um dos grandes problemas da humanidade. É uma coisa lamentável que está acontecendo, envolvendo principalmente a criança e o adolescente. Hoje nós temos crianças que estão sendo viciadas nas drogas. A doutrina espírita nos explica que nós temos uma responsabilidade muito grande em relação aos espíritos que reencarnam. Eu acho muito importante, quando nós tratamos desses assuntos, lembrar que o Espiritismo nos diz que somos seres imortais, que passamos pelo processo reencarnatório em favor de nossa evolução, enfrentando os problemas e dores na Terra, que trabalham a nossa personalidade no sentido de o nosso despertar para os próprios objetivos da vida. E na questão 358 de O Livro dos Espíritos, respondendo a uma indagação de Kardec, o mentor espiritual diz que o espírito passa pela infância, o que é uma coisa interessante, Sidney. Nós temos uma infância prolongada, né? Uma infância que nenhum outro animal tem. Esse período que medeia o nascimento até aquele momento em que o indivíduo pode atender às suas próprias necessidades e assumir as suas responsabilidades, no ser humano ele é extremamente prolongado. Nos animais inferiores ele é mais curto. E o mentor espiritual diz que isso é proposital, é algo preparado pela espiritualidade, porquanto nesse período infantil, em que está sob a dependência dos adultos, o espírito reencarnado é extremamente sensível às influências que ele recebe. Então nós podemos inclusive mudar as tendências do espírito, ajudá-lo a superar as suas fraquezas e limitações, simplesmente lhe dando uma orientação adequada. Eu estou falando isso porque muitos viciados nas drogas são espíritos que trazem essa tendência. Você pode notar que há indivíduos que facilmente se envolvem, não apenas com as drogas no sentido genérico, mas o cigarro, o álcool. Percebemos que há pessoas que têm mais facilidade para se envolver com o problema. E o Espiritismo nos diz que são espíritos que já reencarnam, trazendo no seu currículo, na sua vivência passada, um comprometimento com as drogas. E por isso que nós vemos que há certos indivíduos que parece que entram nas drogas e fica muito difícil sair. Até com mais facilidade que outras pessoas? Não apenas porque já trazem essa tendência, porque é uma influência espiritual, mas também porque falta uma orientação, uma ajuda mais efetiva para que esses espíritos consigam superar a sua própria tendência, a influência do meio e a influência de espíritos também, e muitas vezes a partir do mundo espiritual estimulam os encarnados a se viciarem
para que eles possam, por um processo de associação psíquica, atender a sua própria viciação. Aqui nós vamos entrar no outro terreno, que é a questão dos condicionamentos impostos pela droga, porque nós aprendemos no Espiritismo que as drogas não condicionam apenas o indivíduo fisicamente, ele é condicionado psiquicamente. Então, quando o viciado desencarna, ele continua viciado. E como no mundo espiritual não tem como satisfazer o vício, ele passa a associar-se a pessoas aqui da Terra que sejam viciadas, ou que tenham tendência para o vício, a fim de que, por um processo de associação psíquica, o espírito consiga satisfazer-se. Então, quem fuma, quem consome drogas ou bebidas alcoólicas, o cidadão ele passa a ser um instrumento do desencarnado para que o desencarnado possa se satisfazer. E isso fica difícil de superar, porque a pressão é muito grande. Você nota que às vezes a pessoa faz uma desintoxicação durante um bom tempo, faz um tratamento, e de repente sai do hospital, passa no primeiro bar, vai procurar o álcool novamente, ou vai procurar as drogas. Então há todo um contexto envolvendo aí o problema, e especificamente das drogas, porque tem a tendência do cidadão, tem a pressão do ambiente, a pressão do mundo espiritual. Como é que nós podemos vencer isso? Bom, em relação àqueles que já são viciados, o adulto que já é viciado, o problema é muito sério. A recuperação dele, até porque em face do próprio vício, isso é demonstrado cientificamente, em face do próprio vício ele não tem resistência, ele não tem reação, ele não tem mais uma estrutura física para uma reação adequada, de forma que ele possa superar o vício. Então a nossa esperança em relação ao futuro é justamente a criança, o adolescente. Nós temos que cercar bem em relação ao assunto, principalmente a criança, preparando-a para enfrentar esses desafios e enfrentar as suas próprias tendências, né? De forma que nós possamos ter um futuro melhor. Porque eu entendo que aqueles que já estão no vício, nós podemos ajudá-los, podemos fazer muito por eles, mas você pode notar que o índice de recuperação é bem pequeno. A prevenção é mais importante. Não tem dúvida nenhuma, principalmente envolvendo a criança e o adolescente. O caro amigo de casa vai perceber que nós vamos ter aqui várias pessoas de várias religiões, pessoas que não estão ligadas a religião nenhuma, mas tratam do assunto da droga com jovens, com crianças ligadas à área social. E é natural que cada entrevistado dê os seus argumentos e a melhor maneira de se abordar o assunto e de se prevenir a criatura ao ingresso no campo das drogas. Você falou, Richard, que a prevenção com a criança fica mais fácil. Antes de nós prosseguirmos, que nós temos várias perguntas aqui relacionadas com o assunto, eu queria que você, em nome do Centro Espírita Amor e Caridade, nos desse a sua impressão quanto a essa iniciativa da TV SEAC de criar esse projeto educativo, Iluminar o Futuro. Você acha que nós temos alguma chance de, com este trabalho, realmente trazer alguma iluminação para a criança e para o jovem? Não há dúvida nenhuma. Você mesmo falou que várias pessoas deverão participar desse programa, desse projeto, de várias religiões. Isso eu acho importante, porque todas as religiões são unânimes em combater a droga. Isso daí é uma coisa, eu acho interessante que em certas questões há uma unanimidade da religião. Nós realmente estamos unidos nesse processo de combate às drogas. Eu acho que cada religião tem a sua contribuição a fazer, tem a sua opinião, mas sempre no sentido de criarmos condições para literalmente iluminar o futuro, não tem dúvida nenhuma. Eu acho um projeto muito bom. O Centro Espírita Amor e Caridade tem tomado iniciativas muito boas em favor da coletividade bauruense. Nós vemos o trabalho que é feito na periferia, em 7 núcleos, temos o albergue noturno, que inclusive faz atendimento de população de rua, onde nós temos uma quantidade grande de drogados, né? Temos a creche berçário, temos núcleos de periferia com cursos profissionalizantes. Então, tudo isso representa um empenho no sentido de iluminar o futuro, por aí. Você falou uma coisa, Richard, que deve ter causado uma certa preocupação para o ouvinte, o telespectador lá de casa. Você falou que, em dados momentos, nós podemos ter
o estímulo de entidades desencarnadas, mortos que vêm nos motivar à droga. E você falou mais, algumas criaturas já nascem com essa predisposição. É isso mesmo, Richard? Há espíritos que podem nos estimular à droga? Exatamente, isso acontece. Aliás, todas as religiões pregam isso. Só que a nomenclatura, a terminologia é diferente, né? Se você conversar com um católico, com um evangélico, em relação a essa pressão das sombras sobre os viciados, eles vão falar no demônio, né? Na figura do diabo, que seria um anjo rebelado contra Deus, dominado pelo orgulho, que quer estabelecer o seu domínio. Na verdade, eles estão falando de espíritos desencarnados, né? A única diferença que há entre o espiritismo e as religiões tradicionais, com relação a essa pressão do mundo espiritual sobre o mundo físico, é de nomenclatura, né? Porque para eles é a figura do demônio, que seria um anjo rebelado contra Deus, para nós são irmãos nossos, espíritos desencarnados, que podem ter até um comportamento demoníaco, na medida em que o demônio seria um ser devotado ao mal. Então, toda pessoa que pratica o mal, que se volta para o mal, será sempre uma pessoa comprometida com espíritos que sejam demônios ou sejam simplesmente entidades desencarnadas, depende da nomenclatura, estão atuando sobre os homens. Mas não é preocupante, Richard, que uma pessoa já nasça com uma tendência para o produto químico ou álcool? Deus não estaria sendo, de uma certa forma, injusto, permitindo que algumas pessoas nasçam com essa tendência e outras não? Não, não é questão de permitido. Aí, se nós considerarmos a unicidade da existência, tudo bem, o cidadão nasce e ele vai morrer, vai resolver o problema dele, é um espírito que foi criado no momento do nascimento. Apenas para traduzir para o telespectador, você está querendo dizer que a pessoa, a concepção, o espírito nasceu no momento que nasceu o corpo, né? Ele não teria vidas anteriores. É isso que você quer dizer? Se nós concebemos que o espírito é criado no momento da concepção, daí fica difícil explicar por que uns trazem tendência para o vício e outros não. E qual que é a posição espírita, então, a respeito? A posição espírita é exatamente essa que nós já comentamos. Nós somos espíritos imortais, que já vivemos múltiplas vidas na Terra e que trazemos tendências relacionadas com aquilo que fizemos ou deixamos de fazer no passado. Então, o cidadão que, de repente, a questão das drogas, se você olhar para tempos mais recuados, vai encontrar as drogas, né? Hoje é uma coisa que está mais disseminada, mas no passado nós tínhamos também as pessoas viciadas. Então, são espíritos que acabam se viciando, desenvolvem condicionamentos que atingem o perispírito, que é o chamado corpo espiritual. Morrem e levam o vício? Levam para o vício, acabam influenciando pessoas que têm tendência na Terra. E quando ele reencarna, ele vem com a tendência, quer dizer, existe a tendência. Isso daí, qualquer pessoa que lide com drogados ou aqueles que estão se iniciando nas drogas, sabe que tem gente que tem facilidade para se viciar, né? Outros, mais difícil, resistem mais. Então, os que têm mais facilidade, não é uma questão orgânica, tem uma predisposição orgânica, não, a predisposição é espiritual mesmo. Mais exatamente é perispiritual, porque está no corpo espiritual da pessoa, que ao reencarnar traz as suas tendências registradas no seu corpo espiritual. E se ela tem a tendência ao vício, o vício vai se manifestar desde pequeno, vai por aí. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. No próximo bloco, eu vou perguntar ao Richard Simonetti se é verdade que existem espíritos que se aproveitam dos viciados para sugar as sensações que ele tem com as drogas. E vou perguntar também ao Richard se, além dessas influências espirituais, o que mais leva o jovem e a criança a ingressar no campo das drogas? Daqui a pouco, não saia daí. A Livraria SEAC conta com mais de 4.500 títulos, obras básicas do espiritismo, romances, livros infantis, adolescentes e adultos, de todos os gêneros da literatura espírita. E mais, a Livraria SEAC oferece o Clube do Livro,
onde o sócio paga uma pequena mensalidade e retira uma obra diferente a cada mês. Aqui você também encontra agendas, DVDs, CDs de músicas instrumentais, CDs de palestras, audiolivros e livros de bolso com mensagens diárias. Para as crianças, a Livraria SEAC tem um cantinho especial, com cadeiras e mesinhas, para que os pequenos possam desfrutar de uma boa leitura com conforto. Outro espaço especial da livraria são as prateleiras reservadas à obra completa de Richard Simonetti, consagrado autor espírita. Todo o lucro arrecadado pela livraria é revertido para as obras do SEAC. Venha nos visitar e conheça ótimas opções para sua leitura e para presentear quem você ama. Livraria SEAC. Estamos de volta com o nosso trabalho de hoje, deveras muito importante, que está lançando o projeto Iluminar o Futuro, que tem por objetivo trazer à criança, ao jovem, noções de família, noções de meio ambiente, vamos falar de saúde, de vida profissional e vamos falar principalmente da prevenção das drogas. No bloco anterior, Richard, estamos falando das influências espirituais, de espíritos mortos que podem eventualmente sugar essas sensações do indivíduo. Então eu quero insistir no assunto, Richard, para que ele fique bem claro. Sob o ponto de vista dos espíritas, existe isso mesmo? Pessoas verdadeiros vampiros que ficam sugando as sensações do drogado? Você usou uma expressão interessante, vampiro. Nós podemos notar uma coisa interessante, Sidney. A fantasia, muitas vezes, ela revela uma realidade. Sob o manto da fantasia, nós temos sempre alguma coisa irreal. E tudo que é mitológico, embora seja altamente fantasioso... Tem um fundo de verdade? Sempre tem alguma coisa. Essa questão do vampirismo eu acho muito interessante, porque o vampiro, consagrado pelo cinema, né, pela literatura, seria o sugador de sangue. Né? Ele vive de sugar sangue. E, de repente, você fica sabendo, através daquilo que o Espiritismo nos informa, que há espíritos que são vampiros. Eles são sugadores de energias. Então, eles são desencarnados, muito presos ao imediatismo terrestre. Isso daí, na literatura espírita, nós vemos casos às dezenas. Inclusive, eu, no processo mediúnico, conversando com espíritos, eu vejo muito isso. O espírito desencarna, muito preso à vida terrestre, ao imediatismo humano. Ele sente necessidade desse magnetismo que caracteriza os seres humanos. E ele, no mundo espiritual, não tem. Então, ele se liga, muitas vezes, ele suga a energia da pessoa, do espírito reencarnado. Às vezes você tem uma desvitalização, isso acontece muito em pessoas que procuram o centro espírita, que estão sob influência espiritual, de espíritos que lhe sugam as energias. E o que acontece? O cidadão, ele vai perdendo energia, ele acaba caindo numa situação em que os mecanismos imunológicos ficam periclitantes, né, ficam enfraquecidos, abrindo campo a uma série de doenças. E, na verdade, o problema fundamental é a influência espiritual. Aí o cidadão vai tomar passe, fazer o tratamento espiritual, ele vai recompor essa energia como alguém que está com anemia e recebe uma transfusão de sangue. Ele vai reagir melhor e vai se recuperar. Quer dizer, a influência espiritual simplesmente sugou a sua energia e o tornou, assim, vulnerável a várias doenças. Então, no campo do vício acontece mais ou menos a mesma coisa. Só que não se trata simplesmente de um vampiro que vai sugar energias. Se trata de alguém que sente necessidade daquela substância que caracterizou o seu vício enquanto encarnado e que faz dele um viciado desencarnado. Então, através de indução, ele leva o cidadão que tem tendência para o vício a consumir, por exemplo, o fumo, o álcool, as drogas, para que, por um processo de associação psíquica, que é um negócio impressionante, pela associação psíquica, o espírito experimenta a sensação de quem está bebendo, quem está fumando ou consumindo drogas. Quer dizer, o cidadão consome a droga e o espírito ligado a ele é um processo mediúnico. Ele experimenta a sensação de quem está usando drogas. Então é um processo mediúnico às avessas, ao invés do encarnado captar o pensamento do desencarnado,
é o desencarnado que capta a sensação do reencarnado. Então é um processo mediúnico de vampirismo que existe a miúde e envolve todos aqueles que são viciados. Eu costumo dizer, todo viciado é um obsidiado em potencial. Você fala, mas eu fumo, o que eu tenho que ter com o espírito? Eu sou meramente fumante. Você é fumante, mas você não fuma sozinho, está cheio de espírito ao seu lado aí, que procura, através dessa associação, fumar também, já que ele é viciado, não pode satisfazer o vício no mundo espiritual, está você sendo usado como um instrumento por aí. Richard, eu sei que você já falou nesse assunto, mas eu vou insistir com ele, caro amigo de casa, a respeito dessa possibilidade de um indivíduo, segundo aquilo que a doutrina espírita aceita e prega, ele desencarna, vai para o plano espiritual, tem uma nova encarnação, uma nova vida, desencarna, enfim, várias vidas. Richard, pelo que você falou, e você já citou esse assunto, há uma possibilidade de o indivíduo vir durante várias vidas em série, incidindo nesse mesmo problema da droga? Mas aí não há dúvida de que a lei divina vai funcionar, principalmente a lei de causa e efeito associada à reencarnação, no sentido de que ele possa vencer essa tendência que o caracteriza. Então acontece o seguinte, o cidadão que bebe, por exemplo, que literalmente ele cozinha o fígado, como se costuma dizer, ele vai ter uma cirrose hepática, vai acabar morrendo de cirrose. Ele, quando reencarnar, como ele provocou um desajuste muito grande no corpo espiritual relacionado com o álcool, ele vai reencarnar com graves deficiências no aparelho, no físico, envolvendo o fígado, o aparelho digestivo. O que vai acontecer? Ele vai ter a tendência para o alcoolismo, ele vai gostar de beber, só que ele não poderá nem sentir o cheiro da bebida, porque ele tem um desajuste. Aqui a justiça divina, ela funciona não no sentido... De punir. Não é no sentido punitivo, é no sentido educativo. Daí o cidadão, ele não consegue dar vazão ao vício. Por quê? Porque ele tem esse condicionamento provocado pelo próprio desajuste que ele desenvolveu em si com o uso da bebida. Isso acontece em todos os setores. O cidadão que é agressivo, por exemplo, aquele que mata, que agride, ele é muito forte, ele usa a sua força para ajudar muita gente, numa reencarnação ele pode nascer com grave atrofia nos membros ou num corpo extremamente debilitado, que é uma forma de conter as tendências que ele desenvolveu no passado. Então a justiça divina, ela funciona sempre assim, no sentido de educar, nunca de punir. Deus não pune ninguém, ele educa. E aliás, a justiça divina funciona na intimidade da nossa própria consciência. Não tem algum espírito que vai proporcionar que você nasça assim ou assado. A nossa consciência vai determinar as nossas reações em face daquilo que estamos fazendo. Ela funciona como juiz sempre, determinando que você esteja bem ou mal, doente ou são, feliz ou infeliz, de conformidade com o que você está fazendo. Bem, Richard, vamos tentar resumir e simplificar a coisa. A droga pode sofrer influências de vidas anteriores minhas. Você já falou isso. Pode ser determinada ou pelo menos estimulada pelas influências espirituais. É só isso que pode provocar droga na criança? E pelo ambiente também, não há dúvida. Gostaria que você falasse sobre isso. O ambiente é condicionante também. Somente espíritos muito evoluídos conseguem superar o ambiente. Por exemplo, você numa família de drogados, você pega um espírito muito evoluído, digamos um Chico Xavier, reencarna lá, ele jamais vai ser viciado, ele não vai ser condicionado pelo ambiente. Agora, você pega um espírito de mediana evolução, ainda que numa vida passada ele não tenha sido drogado, ainda que ele não traga tendência, pode enveredar. Mas o ambiente ele pode ser determinante, aí ele sofre influência, porque ele não tem condições espirituais, intelectuais, morais, para superar a pressão do ambiente. Por isso que nós dizemos que o ambiente é muito importante. Ele condiciona, a não ser que o espírito seja muito evoluído quando ele supera essa pressão. E daí a necessidade de cuidarmos bem da criança, de atendermos, da população se mobilizar. Eu digo a população porque quando nós falamos em providências, no sentido de ajudar a classe pobre, por exemplo, sempre debitamos ao governo. O governo tem que fazer tudo, o governo tem que tomar providência, mas eu diria que a responsabilidade é da sociedade. Mas do governo. O governo é onisciente, onipotente, onipresente. Ele não vê tudo, não pode tudo, não sabe tudo. A sociedade como um todo, nós pegamos aqui em Bauru, por exemplo, temos 400 mil habitantes.
Não sei quantos drogados temos aqui, sei lá, 10 mil, 15 mil. Existe uma estatística da Polícia Militar que há pelo menos 100 mil pessoas direta ou indiretamente ligadas ao assunto, não que use a droga. O dependente químico mesmo, aquele que é dependente, tanto no álcool, principalmente no álcool e nas drogas, eu não sei não, chutaria uns 10 mil, acho que bem menos que isso talvez. Mas o que eu quero dizer é isso, Sidney. Nós estamos iniciando um programa, esse Iluminar o Futuro. Tem no círculo evangélico, nós temos aí o pessoal que faz um trabalho, no meio católico também. Mas isso é uma minoria, é 0,1% da população que está envolvida nisso daí. E esse é o problema que eu vejo da nossa sociedade. Nós deixamos que os outros façam, que o governo faça. Agora, se a sociedade se mobilizasse, se realmente houvesse uma grande mobilização popular, o pessoal, não, eu vou fazer alguma coisa, eu vou participar, eu vou angariar recursos, daí nós resolveríamos esses problemas. É que nós deixamos para alguém, para uma minoria fazer, e deixamos para o governo, daí não dá certo. Quer dizer, então, que esta iniciativa aqui desse programa educativo da TVCA, aqui, em criar o Iluminar o Futuro, estaríamos dando os primeiros passos, as primeiras gotas para caminharmos em direção a essa Lógico, reflexão? Tem que haver, o programa hoje já faz parte de um movimento que vem lá de trás, né? Já tem muita gente já começou, nós seremos apenas mais um grupo a trabalhar nesse campo. E oxalá que esse grupo possa, principalmente através da televisão, estimular que se formem outros grupos e mais, isso que eu quero dizer, Sidney, é toda a sociedade se mobilizar. E não simplesmente alguns idealistas aí que vão fazer alguma coisa. A responsabilidade é de todos nós, né? Não é de alguns, ou do governo. Nós vamos trazer, como já falei, Richard, vamos trazer aqui pessoas ligadas à Igreja Católica, amigos evangélicos, formadores de opinião. E esperamos que essa reflexão do programa Iluminar o Futuro possa também causar essa motivação. É uma multiplicação, né? O ideal seria isso, nós sermos sempre multiplicadores em todas as religiões. Gente, vamos pegar os fiéis aí de cada religião. O que vocês estão fazendo aí? Minha gente, estão fazendo o quê? Estão dando uma contribuição? Precisa participação. Vamos nos integrar, vamos engrossar fileiras, vamos fazer alguma coisa por aí. Mobilização da sociedade, né? Richard, vamos voltar à área espírita, à visão espírita em torno, particularmente, do assunto prevenção das drogas. Você falou várias vezes em influência espiritual, espíritos obsessores. Há uma correlação, Richard, entre depressão, obsessão e o vício? Bom, o vício muitas vezes leva à depressão, né? O cidadão viciado, quando ele não está consumindo droga, ele está em depressão. Por isso é que é uma pressão muito grande, o cidadão ele acaba voltando às drogas, porque a sensação que ele sofre, que ele sente, pelo condicionamento físico, a reação orgânica, porque ele não está satisfazendo a sua necessidade, lhe dá uma sensação que, se não é igual, chega muito perto da depressão, seria por aí. Não? Por isso é que ele fica maluco, ele quer satisfazer o vício, e chega, quando é classe pobre, porque ele não tem dinheiro, ele chega até a cometer assassinatos, porque ele é uma pressão muito grande. Então eu diria que existe quase que uma identidade entre o cidadão drogado, que está sem consumir a droga, e a pessoa que está com depressão. Agora, tanto o deprimido quanto aquele que está sob depressão por falta da droga, são portas abertas à influência espiritual. Os espíritos viciados, eles tanto nos induzem ao vício, quanto aproveitam a nossa tendência ao vício. Né? Então, não dá para dizer que é o espírito que provoca, ele apenas explora a tendência do cidadão, seria por aí. Na doutrina espírita, nós temos algum tratamento espiritual para resolver ou minimizar o problema da droga? Eu sempre digo o seguinte, Sidney, frequentemente me procuram no Amor e Caridade, no atendimento fraterno que fazemos, pais, né, muito preocupados com adolescentes que querem saber o que podem fazer pelo adolescente, que o adolescente está perdendo a vida, essa história toda que nós conhecemos. A primeira pergunta que eu faço é o seguinte: ele quer sair da droga? Ele não quer, ele acha que não tem problema, então fica difícil. Você querer recuperar quem não está preocupado em recuperar-se é quase que pura perda de tempo.
Então a primeira coisa seria a pessoa querer. Se a pessoa quer, sim, daí nós temos recursos que podem ser mobilizados. A pessoa vai ao centro espírita, vai fazer entrevista, nós temos sessão de desobsessão para afastar aqueles espíritos que estão influenciando o cidadão para induzi-lo ao vício. Temos o tratamento na base de magnetismo para fortalecer o cidadão, a fim de que ele resista ao condicionamento da droga. Temos a mobilização de mentores espirituais em trabalhos de vibrações. Enfim, há sim um tratamento espiritual para quem queira se livrar da droga, desde que a pessoa queira se livrar. Outro dia eu conversei com a mãe, ela falou, mas como o meu filho não quer, o que eu posso fazer para ele? A senhora ore muito, traga o nome dele aqui, vamos colocar no trabalho de vibrações, acho que isso vale muito, principalmente a senhora que é mãe, oração de mãe vale muito. A senhora ore todo dia, ore dos joelhos, peça encarecidamente a Jesus, a Deus, que protejam o seu filho, que a sua oração é o melhor recurso que a senhora pode mobilizar no sentido de ajudar o seu filho, que não quer ser ajudado. Mas a senhora, como mãe, pode interferir no processo e ajudá-lo. Nós estamos chegando ao final do nosso programa e, Richard, gostaria as suas palavras finais dirigidas à criança que está nos vendo, ao jovem, aos adultos que cuidam de crianças, aos pais, a respeito, finalmente, desse disparar de hoje do projeto Iluminar o Futuro. Eu acho muito importante, Sidney, que estejamos realmente tentando iluminar o futuro com um projeto dessa natureza, que visa principalmente levar as pessoas a refletirem um pouco a respeito da vida. Eu sempre digo que nós não estamos aqui na Terra em estação de férias. Nós estamos aqui para evoluir. A principal finalidade da existência humana é desenvolvermos as nossas potencialidades, vencemos as nossas mazelas e imperfeições, conquistarmos conhecimentos e virtudes. Isso, nós estamos aqui para isso, é evolução. Então nós não podemos perder a oportunidade que Deus nos concede nos anos de vida de fazer isso tudo, né? E deixar de lado aquilo que não interessa à nossa economia espiritual, que apenas vai complicar a nossa vida e o nosso futuro. E a inconsequência do vício, de um comportamento irregular, a vida sem um objetivo. Acho uma tristeza muito grande a pessoa que não tem objetivo na vida, que não percebe que ela está num processo de evolução, que é importante que ela supere as suas tendências, que busque um patamar melhor de comportamento. E aqui não podemos fugir à orientação básica da doutrina. Meu filho, você quer aproveitar bem a existência humana? Vivencie o Evangelho. No Evangelho nós temos um roteiro precioso para que possamos aproveitar integralmente as oportunidades de edificação da jornada humana e conquistarmos a tão sonhada felicidade, na base do fazer ao próximo o bem que desejaríamos nos fosse feito, como Jesus não se cansou de recomendar. Muito obrigado pela sua presença, Richard. Este foi o primeiro dos programas em que nós vamos tratar desse assunto sério, importante, que é tentar iluminar o futuro das nossas crianças e jovens. Hoje temos a presença de um espírita, Richard Simonetti. Mas acompanhe-nos. Teremos aqui amigos e irmãos da Igreja Católica, teremos assistentes sociais, pessoas que estão ligadas à criança, ao jovem, ao assunto da profissão, da saúde, do meio ambiente. Você não perde por esperar. E seja conosco sempre.